O ciclone Idai deixou a sua marca no litoral centro de Moçambique. Na cidade da Beira, os danos causados pela tempestade, com ventos superiores a 120 km por hora, deixaram várias famílias desalojadas e levaram o Presidente da República, Filipe Nyusi, a classificar a situação como muito preocupante. Apesar de não existirem números oficiais, alguns residentes nos bairros afetados garantiram à Lusa a existência de vítimas mortais. Ainda assim, não faltou quem desafiasse as condições meteorológicas. Desde o dia 6 de março morreram já pelo menos 15 pessoas no país devido às fortes chuvas e inundações. Há ainda informações concretas até esse momento sobre vítimas humanas que terão perecido decorrentes do infortúnio, mas porque as buscas da informação não estão a ser facilitadas e, aliás, uma das recomendações é as pessoas não se fazerem presente à rua neste momento. As autoridades estão no terreno atualmente para continuar a avaliar e prestar socorro necessário aos feridos e aos necessitados. De igual modo, os danos materiais verificados até o momento são maiores e muito preocupantes, sendo, dentre outros, destruição total e parcial de casas, hospitais ou centros de saúde, escolas, edifícios comerciais, infraestruturas de condução de energia elétrica e de telecomunicações. Quero também aproveitar esse espaço para reconhecer o esforço que a equipa do INGC, e não só no terreno, com todo o sofrimento, com todas as dificuldades, não poupa esforços para poder mitigar essa situação. Já sentimos igualmente o movimento de solidariedade, tanto nacional quanto internacional, e alguma parte desses apoios pessoalmente solicitei e esperamos a qualquer momento que possam chegar para ajudar a comunicação aérea, por exemplo, incluindo mesmo marítima, se for preciso. Ciclone tropical Idai está a fustigar parte das províncias de Sofala e da Zambésia, no centro de Moçambique. Top da atualidade informativa. Muito boa noite. Casas destruídas, postes de energia elétrica em colapso, árvores arrasadas, são as primeiras consequências do impacto devastador do ciclone tropical intenso Idai na cidade da Beira. Ventos fortes acompanhados de chuvas torrenciais caracterizam o mau tempo na capital provincial de Sofala. O cenário é mesmo desolador. Já há estragos no Chiveve decorrentes da passagem da depressão tropical Idai. Os ventos e as chuvas intensificam-se cada vez mais na cidade da Beira. A circulação de viaturas e transeuntes está condicionada. As árvores tombaram e fecharam algumas estradas. Os postes de energia estão derrubados e condicionam a circulação. A vedação do rio Chiveve caiu e as chapas de zinco espalham-se pelas ruas, tornando perigosa a passagem de pessoas. Nos bairros suburbanos, a situação é cada vez mais precária. Tetos e casas destruídos, cabos elétricos danificados e estilhaços projetados violentamente nos quintais e principais ruas. No bairro da Munhava, já há famílias vítimas do ciclone Idai. No banco de socorros do Hospital Central da Beira, chegam pessoas feridas, entre ligeiros e graves. O quadro é de elevada preocupação. Sempre que chove, a desgraça toma conta de milhares de famílias que, de forma cíclica anual, tornam-se desalojadas e sujeitas ao reassentamento, agravando a sua situação de pobreza. Acontece com frequência em vários pontos do país, no campo, na periferia das cidades e até mesmo nos próprios centros de reassentamento. Começamos a fazer nossa casa de bloco curo, com capim, cobrimos com cabi. Então, a chuva quando caiu, deixou cair em nossa casa. O que aconteceu com a vossa casa? Caiu com chuva. Trata-se de habitações geralmente construídas com material frágil, desde as fundações, paredes maticadas ou feitas de tijolo cru e cobertura de capim em muitos casos. Neste cenário de casas destruídas, há um grau de risco redobrado. Estou a referir-me, por exemplo, a residências como estas, que foram muitas que desabaram, que tinham a instalação elétrica efetuada, casas que estão em tensão. Como se pode ver, esta está ainda em tensão, tem ali uma lâmpada acesa, mas a parede desabou
e alguns fios elétricos também ficaram amaranhados neste mesmo desabamento. É um risco por um lado, mas também um valor acrescentado no que diz respeito às despesas das famílias. A esposa do Presidente da República, Isaura Nhusi, endereça a mensagem de solidariedade às vítimas do mau tempo que fustiga a região centro do país e apela à sociedade civil a prestar apoio multiforme às famílias afetadas pelas inundações e ciclone tropical Idai. Moçambique está a ser fustigado por ventos e chuvas fortes, inundações, descargas atmosféricas e passagens de tempestades tropicais. A ocorrência destes fenómenos já afetou milhares de compatriotas. Em meu nome próprio, do gabinete que dirijo e da minha família, quero usar este momento para manifestar a nossa solidariedade para com a população afetada, em particular das zonas centro e parte do norte do país. Dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, indicam que mais de 48 mil pessoas estão a ser afetadas pelas inundações no centro e norte de Moçambique. A fúria das águas já destruiu totalmente mais de 2.000 casas e arrastou diversos bens. Por isso, Isaura Nhusi apela a todos para o apoio a estes compatriotas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Associamos-nos aos apelos do nosso governo, convidando a todos a aderir ao movimento de apoio às crianças, aos idosos, homens e mulheres moçambicanos, que neste preciso momento necessitam de alimentos, roupa, habitação, utensílios domésticos, entre outras carências, e ultrapassam momentos extremamente difíceis das suas vidas. Deixo este apelo também aqui à comunidade de Buana. Qual é a situação nas zonas afetadas pelo ciclone? Nós tivemos um impacto nas províncias de Inhambane, Manica, Tete, Zambeze e grande impacto na província de Sofala, que foi o ponto de entrada do ciclone. Mas em relação à província de Sofala, dizer que perdemos a comunicação com a província de Sofala, então não temos ainda, até o momento, aquilo que foi o verdadeiro impacto, mas temos uma equipe que está-se a deslocar, saindo do distrito de Caio, que é onde temos a base logística, para a cidade da Beira. Entramos em contato com o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, que também está a trabalhar com as operadoras, que também estão a fazer o levantamento para voltarem a restabelecer a comunicação. Dizer que temos equipes que deslocaram-se aos diversos pontos para fazer aquilo que é o apuramento dos danos. Só esta manhã é que houve condições das equipes irem ao terreno. Dizer que para a província de Sofala também o Estado sul-africano está a apoiar, onde já estão posicionados na cidade da Beira médicos e paramédicos. Também alocaram 6 viaturas ambulâncias e um helicóptero ambulância. Só que não sabemos ainda qual é o nível de destruição que houve na cidade da Beira. Então, aguardamos essa equipe que se deslocou até lá, se depois no seu retorno possa nos dar alguma informação. E que outro tipo de ajuda as famílias afetadas estão a receber ou vão receber? O apoio que está a ser dado em termos de gêneros alimentares, que estão a receber, e também na componente de abrigo. E a previsão de quando o ciclone deverá dissipar-se? O Instituto Nacional de Meteorologia, neste momento, continua a monitorar a evolução do sistema, mas pela indicação ou pelas informações que nós temos, é que este ciclone está a enfraquecer, mas continua ainda a dar chuva em alguns pontos do país, em algumas províncias que eu já tinha avançado, continua a dar chuva, então eles continuam a monitorar. Então, em termos precisos de quando é que ele vai se dissipar, ainda não temos essa informação concreta. Ei!